Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas, Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, agora o poder, amém? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez diretamente do altar. Hoje é dia de Santa Ceia, dia de comunhão dos irmãos na Semana Santa, amém? Em nome do Senhor Jesus, que foi numa semana como essa que o Senhor celebrou a última ceia, e em memória dele nós celebramos a ceia, mas sem tristeza, porque nós bem sabemos que ele sim, ele morreu por nós lá no Calvário, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre, amém, irmãos? Sexta-feira vamos ter um encontro aqui às 14 horas, que nós vamos fazer aquela oração da consumação às 15, e no domingo que vem, domingo de Páscoa, e numa atitude de fé, nós consagramos com o missionário R.S. Soares ontem, o suco da uva, que nós vamos entregar no domingo que vem, para cada pessoa agir com fé, e ungir os umbrais e os batentes das portas, tanto da entrada como que saída mesmo, para que todo mal passe longe, porque a primeira Páscoa foi assim, onde Deus determinou que o povo dele saísse do Egito e pegasse um cordeiro de 1 ano imaculado, matasse aquele cordeiro, né, para aquela família comer, se fosse uma família pequena, que podia dividir com o vizinho, porque Deus não gosta de desperdício, e o sangue daquele cordeiro passasse lá nos umbrais e nas portas das casas do povo de Deus, para que o anjo da morte que viria ferir o Egito e matou todos os primogênitos, ele passasse por cima. A palavra Páscoa é pesar é passar por cima, passar bem longe da nossa casa todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém? Com fé mesmo, vamos celebrar, mas nós bem sabemos, já temos aprendido que as datas, né, não são importantes, a data em si, qual foi a data específica, certinho, não é importante, importante que um dia, uma sexta-feira, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, num domingo ele ressuscitou por nós, amém? E vive para sempre, e como também o nascimento de Jesus Cristo tem que ser todo dia no nosso coração, cada oportunidade, em cada mesma coisa que nós estivermos vivendo, nós podemos dar a oportunidade de Jesus Cristo nascer e viver nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos. Você que está nos acompanhando através da live, você pode preparar um suco de uva, pode preparar também um pãozinho, daqui a pouco vamos celebrar a Santa Ceia, mas já compartilhe esse culto, já deixa o seu pedido de oração, o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar esse culto aqui, como eu comecei de manhã, com a oração do missionário, logo em seguida a gente entra com a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, usa o teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que esse vinho, esse suco de uva, seja o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos deu poder sobre o maligno. Eles vão passar no umbral da porta, Deus. Aquela casa não vai entrar. Deus, uns vão passar na porta da frente e a porta dos fundos. É para impedir. E eu digo ao diabo, acabou o diabo. A bênção chegou nessa casa. Saia, vai embora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado e seja glorificado com essa bênção. Amém. Amém, amém e graças a Deus. Sim, meu Deus e amado Pai, nós unimos nossa fé, meu Pai, numa só fé, amor e espírito. Um põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, Pai. Nós unimos nossa fé com todas as lideranças, meu Pai, pois nós bem sabemos que o Senhor nos garante, onde houverem 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, o Senhor se faz presente. E aquilo que em concordância, a mesma fé, amor, espírito e palavra, nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá no céu. E aquilo que nós desligarmos aqui na terra, será desligado lá no céu. Nós ligamos todas as bênçãos, desligamos todas as maldições, Pai. Nós celebraremos essa ceia, meu Pai, e também o Pessah, a Páscoa, meu Pai do Senhor, aprendendo da tua palavra, Pai. Oh Senhor Jesus, nós estamos nessa campanha muito importante, em que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre facilita para nós. Ele resumiu todos os mandamentos da Bíblia Sagrada em 2. Amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu poder, com todo o seu entendimento, com tudo que você é, e ao próximo como a ti mesmo. Ou nós temos que nos colocar no lugar do próximo, ainda que aquele próximo não vá com nossas cargas, ainda que ele faça o mal para nós. Oh Senhor Jesus, nós temos que nos colocar no lugar dele, porque se nós
para a perdição eterna. Nós gostaríamos que alguém estivesse orando por nós. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, e nessa adoração coloca aquela pessoa que te persegue, que abre os corações mesmo diante da presença do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele ensina o que é amor, o que é amar. Fora da palavra não há amor, não há amar. Existem paixões, existe mesmo ali outros tipos de caridade, né, solidariedade, mas o amor mesmo de Deus, que é o amor ágape, que é amar, esse é só para aquele que tem o mandamento e o pratica. Nós temos que conhecer o mandamento. Errais e não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Temos que conhecer as Escrituras, temos que conhecer o poder de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, armado de nossas almas, venha com teu poder e a tua unção, venha passar com renovo sobre as nossas vidas. Na presença de Deus, a liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Levanta a sua mão e diz glória a Deus. Diz aleluia. Feche os seus olhos. Isso. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Isso. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. A liberdade, a liberdade, a liberdade. Está esperando o que para pedir o Espírito Santo, meu irmão? Está esperando o que para pedir o Espírito Santo, minha irmã? Isso, se envolva na presença do Todo-Poderoso. Se envolva na presença dele. Aleluia. Senhor Jesus, do natural não havia nenhuma beleza para que o desejássemos, mas o Senhor é o mais lindo, o mais glorioso, Pai. Senhor Jesus, venha com teu poder e a tua unção, com teu fogo na vida de cada pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso, continua tentando. O Senhor ordenou para os discípulos: volte a pescar. E eles voltaram. E quando voltaram, viram do fogo o peixe e o pão. Tem que ir de novo. Não desista de ninguém. Jesus não desistiu de você. Isso, com todo o seu amor. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Vai ver. O mundo nos ataca. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Isso, faça o seu melhor. Tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor. Isso, tudo é para Ele. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo. E novamente eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
Isso, e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e verdade, pois Deus é espírito, só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e em verdade. Dá glória a Deus, igreja, diz aleluia. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus, onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou para o adorar. E isso, se rasgue nessa hora, ofereça o seu melhor para Deus, abre bem a tua boca que eu te encherei, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É o que você não sabe, irmão, é aprendendo na graça de Deus. O povo só pode ser destruído por falta de conhecimento, mas você não vai ficar sem conhecimento, você vai buscar o entendimento, você vai buscar o ensinamento, aquilo que você aprende você vai praticar, você vai ter o mandamento e vai praticar, você vai ter o amor, você vai ter o amar, você vai ter mesmo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o amor ágape, para você verdadeiramente viver, amando o Senhor da mesma maneira que Ele tem nos amado desde o princípio, que Ele amou a humanidade, que o Pai deu o Filho se entregou para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós entramos em espírito e verdade, nós bem sabemos que estamos representando uma multidão, é uma multidão de queridos, é uma multidão de familiares que serão alcançados e visitados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Visita-os, alcança-os, perdoa-os, tu sabe o que fazem, livra-os do mal, Pai. Senhor Jesus, a luta é grande, Pai. Às vezes pensamos em desistir, mas não desista não. Jesus está te mandando ir de novo. Jesus está falando para você assim, não desista não. Mesmo se você, tudo que você está fazendo parece que está voltando algumas coisas, mas sobre todas essas coisas nós somos mais, muito mais do que vencedores. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nem sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nem sabe viver, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, nem sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, clama pela glória, a glória de Deus. Isso, com as mãos levantadas, canta glórias, glórias e glórias e glórias. O Senhor é o único digno de receber receber a honra, a glória, o louvor para todos sempre, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti, nós precisamos do teu Santo Espírito em nós, para sermos morada eterna da tua palavra, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus. As palmas. Tchau. Tempo de festa, nada de tristeza, na presença do Senhor abundante de alegria. Tchau. 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 Tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória encher este lugar, já está presente aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa que por nós tudo fará, e o teu povo alegremente vai cantar lá em cima. Oh, 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 oh.
és o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé. Senhor das batalhas, Deus da salvação, que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória enchendo este lugar. Já está presente aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa que por nós tudo fará. E o teu povo alegremente vai cantar. Oh, 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 oh. É tempo de louvor. Uma linda salva de palmas. É tempo de louvar, de adorar, é tempo de festa. Sim, nós celebramos a ceia, onde um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realmente, Ele morreu por nós no Calvário. De manhã, né, uma criança veio no culto e perguntou, por que Jesus sofreu tanto? Porque tem muita maldade no mundo, irmãos. Mas não fica triste não, viu? Ele morreu sim por nós, mas ressuscitou e vive para sempre, amém? Isso que consola nossos corações. Porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos sentar, fica à vontade, vamos para a palavra de Deus. Uma coisa muito importante, irmão. Hoje nós estamos entrando no mandamento que o Senhor dá uma ordem para guardar o sábado, amém? E aí, vamos guardar o sábado? Como que é esse negócio de guardar o sábado? Nós vamos aprender sobre isso hoje em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abre lá no Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos. Nós já estudamos os 3 primeiros mandamentos, que é não terás outros deuses diante de mim, que é amar Deus sobre todas as coisas. Não tomará o nome do Senhor, seu Deus, em vão, né? E não ter ídolos, nem humanos, nem imagens de escultura, semelhança do que está no céu, na terra, debaixo da terra. Idolatria, religiosidade, não agrada a Deus. Deus condena a idolatria do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, é o inimigo enganando. A maioria das religiosidades não tem nada a ver com a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro, aquele que já está na igreja e aquele que virá. Amém? Exatamente. Aquele que for vendo também vai aprendendo. E não importa o quão longe uma pessoa tenha ido, Jesus é perdão. E o perdão de Jesus é completo. Por isso que muitos mesmo pecaram muito. Que quem olha assim fala, isso aí não tem jeito não. E quando vem para a graça de Deus, quanto mais for perdoado, né, parece que a dívida foi grande, né? É como se fosse uma dívida grande. Quem vai ficar mais feliz? Se tiver uma anistia de uma dívida de 1 milhão ou uma dívida de R$1? Quem tiver uma dívida de 1 milhão, né, vai ficar super feliz, né? Que às vezes uma dívida de 1 milhão é impagável. Mas qualquer pecado, seja ele pequeno ou grande, não há nada que um ser humano possa fazer para pagar pecado, irmão. Não tem. Toda boa prática humana, todas as boas obras humanas não apagam um único pecado. A única coisa que tira o pecado do mundo é o sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora para esse mandamento, que é o 4º mandamento. O versículo é o 8. Amém? Olha aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amém? Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Ô pastor, mas hoje é domingo. E aí?
Hoje é domingo, então nós temos que entender que verdadeiramente o Senhor, Ele determinou o sábado, não verdadeiramente porque as pessoas já tinham aquele hábito de buscar a Deus. Mesmo o povo de Deus não tinha mesmo aquele compromisso com Deus, irmão. Então Deus, Ele separou o dia do Senhor, porque quando Ele criou todas as coisas, um dia para nós, para Deus, é como se fosse 1 bilhão de anos para Deus, irmão. E alguém calcula que foi mais ou menos isso mesmo. A criação demorou 6 bilhões de anos para ficar pronto, né? E depois da criação, o Senhor descansou. A palavra sábado significa descanso. Fala para o irmão, sábado significa descanso. Fala para o irmão. Amém? E domingo significa dia do Senhor. Die Domini, dia do Senhor. Que é o primeiro dia da semana, que até chegar no Novo Testamento, na verdade lá no Apocalipse, nem se citava o primeiro dia da semana, não tinha um nome. Era o primeiro dia da semana, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, só o único que o sétimo dia se chamava o Shabá, que é o Sabá, que é o descanso, mas do Senhor. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias dele, e o sétimo dia ele descansou. E depois, ele saiu do descanso? Não, na verdade o Criador ainda está no descanso dele, da criação. Porque o que o ser humano destruir, nunca mais será recriado. Acabou. Da mesma maneira que o que Deus criou tem virtude eterna, se o ser humano não acabar com aquilo, desde o primeiro trigo, o primeiro milho, o primeiro arroz, o primeiro feijão, a primeira vassoura, a vassoura que eu falo é aquela vassoura que planta, né? Vamos pensar que vai nascer uma árvore de vassoura aí. Amém? A maçã, primeiro que criou, se ali as pessoas ali que foram comer aquilo, não comessem tudo, separar um pouco para plantar, sempre ia ter, irmão. E chegou até nós, irmão. É igual qualquer pessoa que pega lá compra lá um pacotinho lá de feijão. Ele planta o feijão. Aí ele pega aquele feijão que nascer e vai replantando. Ele colhe, separa 10% e replanta. Daqui a pouco ele não vai ter lugar na terra para plantar todo feijão. Porque numa agricultura, já tem uma virtude eterna. Imagina as coisas de Deus para nós. Deus criou-nos a sua imagem conforme a sua semelhança para viver em comunhão com Ele. Quando? Um dia por semana? Não. Todos os dias. Todos os dias. Mas o pecado fez separação entre Deus e os homens. E o Senhor, quando um pouquinho antes dele determinar o mandamento do Shabá, ele fez como se fosse algo ali com o povo de Deus que estava saindo do Egito. Que o povo de Deus estava saindo do Egito e chegando no deserto, eles não tinham o que comer. Mas Deus não nos deixa desprovido de comida. E Deus mandou o pão do céu, que é o maná. Só que ali, Deus determina certas coisas ali no dia do sábado, que eles não conseguiram cumprir. Volta aqui mesmo no Êxodo, no capítulo 16. Vamos dar uma entendida nisso aqui, irmãos. Deus determinou o sábado para o santificar, que é o dia do Senhor. Que Deus criou todas as coisas em 6 dias, o sétimo ele descansou. Você está no Êxodo capítulo 20, muito fácil. Você volta 2 folhinhas aí, você chega no capítulo 16, o versículo é o 14. Êxodo 16, 14. Muito fácil, não tem como errar. Amém? Graças a Deus, olha aí. E alçando-se o carvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Amém, pois? Então o povo chegou, já passaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto. E o que eles vão comer no deserto? Deus preparou um pão do céu que tinha todos os nutrientes necessários.
Esse maná, ele era tão nutritivo, que se o povo não estivesse em pecado na carne, irmãos, nem água precisava. Tanto de 40 anos que eles ficaram no deserto, só 2 vezes eles reclamaram por causa de água, irmão. Não tinha água. É o alimento completo. Que nós entendemos hoje, que Jesus fala lá em João capítulo 6, né? Que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, verdade. Eles comeram maná. Mas, tirando Josué e Caleb, os demais, todos eles, aqueles cerca de 3 milhões de pessoas do povo de Deus adultos, não entraram na terra prometida. Nem mesmo Moisés. O Moisés, por causa das provocações da água, a primeira vez que o povo ficou com sede, estava na carne, queria isso, aquilo outro. Aí a sede vem. O que Deus está dando já não serve, parece que é pouco. Parece que aquilo que Deus já está nos concedendo é pouco, e não é, irmão. O que Deus tem nos dado é o bastante. O pouco com o Senhor pode ter certeza absoluta que é o bastante. Porque o mundo sem Ele não é nada. Porque o nosso natural é insaciável, sempre quer mais, irmão. A pessoa na carne quer mais, irmão. Uma pessoa tem apego a carro, se ela consegue lá trabalhar bem, ganhar bem, ela compra o primeiro carro, daqui a pouco é o segundo carro, que é o terceiro carro, que é a casa, não sei quantas casas, e vai, irmão, só multiplicando, e nunca se sacia. Nunca. Pessoa que aí, né, tem uma lascívia, né? Essa coisa aí que fica aí com um monte de gente, troca mais de parceiro sexual do que troca de roupa. Por quê? Porque a carne é insaciável. Mas no maná, esse maná que Deus deu aqui, que é a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus diz, que aquele que dele comer, que ele é o pão que desceu do céu, Jesus. Que aquele que dele comer, jamais terá fome. E aquele que dele beber, jamais terá sede, irmãos. Olha só que coisa linda. Então esse maná era a própria glória de Deus. Era a própria o Senhor Jesus aqui. Diz o Senhor exatamente que essa é a palavra do Senhor. O maná é a palavra do Senhor, que supria todas as necessidades daquele povo até ele pecar. Na primeira vez que eles tiveram sede, Deus falou com Moisés: Moisés, pega o teu cajado e fere a rocha, e vai sair água para esse povo. E saiu. Ninguém morreu de sede. Passou-se um tempo, daqui a pouco o povo de novo se rebelou, se escarneceu e começou a querer ir para cima de Moisés. E Moisés foi lá interceder pelo povo de novo diante de Deus, mas nervoso. Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a saída, irmão. Uma revolta momentânea sobre uma injustiça, sobre algo que alguém está te fazendo ali, ela não pode passar do seu pensamento, irmão. Primeiro lugar, que aquele pensamento mal que a gente tem quando alguém está nos fazendo mal, se a gente fizer aquilo que nós estamos pensando, não tinha uma pessoa que não estava presa. Fala a verdade. É muito difícil uma pessoa, numa hora de uma revolta muito grande, mano, uma ira mesmo, aquilo que passou na cabeça dela, se ela fizesse, se ela não ia estar presa, ou no mínimo seria um criminoso. Ser preso é outros 500, na verdade, né? Tem que ser pego, tem que ser processado, tem que ser condenado, não é verdade? Mas no mínimo íamos ser todos criminosos. Mas por isso que Deus ele coloca o freio moral, que é o Espírito sobre todas as pessoas. Mas só o Espírito em si, de tanta provocação, uma hora cai. A carne é fraca, irmão. Andais em espírito, para não cumprir os desejos da carne. Toda hora fica provocando aquela carne, toda hora. Uma hora a carne cai, irmão. Pode ter certeza que um criminoso, alguém que fez alguma coisa errada, irmão, ele pensou naquilo ali algumas vezes para chegar naquele ponto, irmão. Algumas vezes. Mas Deus ele colocou o freio moral sobre todos os seres humanos. Mesmo o pior criminoso, ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, irmão. Por isso que não tem desculpa. Mesmo se a pessoa não souber do Evangelho, nunca quis saber da palavra de Deus. Graças a Deus, Deus nos deu o freio moral. Amém? Exatamente. Quando Jesus ele nos ensina lá na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra dos mal. Exatamente isso. Que Deus às vezes nos livra até da tentação. Porque a oportunidade faz o ladrão, já ouviu falar isso? Mas a oportunidade faz o pecador, irmão. Tem gente que é de Deus, mas se tiver oportunidade vai pecar.
vai pegar. Então, a oração tem que ser essa, viver em espírito, para que na hora que vier a tentação, está batendo em porta errada, sou morto por pecado, né? Jesus me fortaleça para não cair em tentação. Porque na segunda vez Moisés, que a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra, ele foi falar com Deus. Deus falou: agora Moisés, você fala a rocha, fala com Jesus, fala com a palavra, fala com a rocha. O Moisés estava tão revoltado, aquele povo provocando ele, querendo matar ele. Estavam querendo matar ele. Ele, em vez de falar com a rocha, ele falou com o povo rebelde. Vocês vão ver a glória de Deus de novo. E pegou lá o cajado e feriu mais uma vez a rocha. Nem saiu água. Poderiam todos terem morrido de sede, porque não tinham. Se não saísse água ali, eles estavam no natural, não tinha escapatória, não tinha como alcançar água no meio de um deserto. Mas pela misericórdia de Deus, o Moisés pegou o cajado de novo e saiu água ou não saiu? Nós já conhecemos a história, saiu. Eles não morreram de sede lá. Mas nenhum dos maiores de 20 anos, tirando Josué e Caleb, entrou na terra prometida, nem mesmo Moisés. Moisés olhou e não entrou. Deus não poupou Moisés. Não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca. Por isso que nós temos que estudar o sabá, irmão. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Porque existem, religiões sabatistas que guardam o Shabá. O Shabá é das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Tem uma classe de sabatistas que já me contaram isso, que se ele morar num prédio, ele não pode subir escada. Ele chegou, geralmente o Shabá, ou eles vão para o templo, fica lá, ou eles ficam em casa. Não fazem nada, não pode trabalhar. Não pode fazer nada. Se ele mora num prédio, ele chegou no prédio, ele entra. Ele vai até a porta do elevador. E lá ele fica esperando. E aí? Como que ele sobe? Ele não pode apertar o botão. Se alguém chegar, aperta o botão, abre, ele entra junto. Ele também não pode nem apertar o botão do andar dele e nem pedir para alguém. Claro que às vezes é um morador conhecido, as pessoas já sabem dali, o andar que ele mora, e pela misericórdia aperta. Senão a pessoa fica subindo e descendo até que alguém... Como que vai parar no andar dele sem ninguém? Só se alguém for do mesmo andar que ele. Olha que loucura. Que isso? Quer servir a Deus, irmão? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Irmãos, eu não estou criticando quem é sabatista. Pelo amor de Deus, meus amigos, tenho muito amigo adventista. Quando ele vem falar, quando eu conheci alguns, eu sou adventista, eu falo, eu também sou. Como assim? Você é pastor da Igreja da Graça? Então, mas adventista é alguém que aguarda o advento da volta de Cristo, irmão. Eles só assumiram esse nome. Ah, mas nós somos adventistas do sétimo dia também. Como assim você guarda o sétimo dia? Eu, na dúvida, eu guardo todos os dias. Amém, por isso? Então se eu não trabalho, não, eu vivo, certo que eu vivo da obra. Amém, irmãos? Mas não é isso. Nosso entendimento, eu expliquei isso para ele. Nosso entendimento, que nós não precisamos não fazer nada no Shabá. Mas nós não podemos pecar nos outros dias também. Porque tem muitos sabatistas que nesse horário das 18 horas da sexta até 18 horas do sábado, realmente não faz nada, não trabalha, nada. Mas quando chega às 18 horas do sábado, já vai para a balada. Já vai encher a cara. Já vai se prostituir. O que é isso? É a religiosidade que estraga a humanidade, né? Aí fora também está no período da quaresma, terminando a quaresma, né? Aí parece que Deus ele dá a liberdade para a pessoa 325 dias no ano pecar, e aqueles 40 dias da quaresma a pessoa já fica mais sossegada. Onde está isso na palavra, irmão? É exatamente o que nós vamos ver agora aqui. Deus não criou o homem por causa do sábado. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para viver em comunhão com Ele todo dia, todo momento, todo segundo, todo tempo, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Mas como eles não conseguiam servir a Deus dessa maneira, Deus determinou pelo menos um dia para ele servir a Deus, porque se não determinasse um dia, sabe que dia que um ser humano natural, mesmo sendo do povo de Deus, ia servir a Deus? Nenhum, irmãos.
Nem um dia, que foi o que aconteceu. Deus mandou maná, e agora ele vai falar como que era para ser colhido esse maná. Olha aí, ó. Vamos ver aqui em nome do Senhor Jesus. Versículo 16. Essa é a palavra que o Senhor mandou. Colhei cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim: colheram uns mais e outros. Foi isso que Deus mandou? Um gomer, no nosso litragem aqui, é como se fosse 1,7 litro, né? Talvez alguém pegasse uma jarra de 2 litros, um pouquinho menos, 3 litros menos. Cada um tinha que pegar aquilo para cada um. Mas aqui já começaram tudo errado. Uns mais e outros mesmos. Mas aquilo que eu acabei de falar, que Deus, Ele não nos deixa cair em tentação e nos livra do mal. Mas na hora que cada um pegava mais, o outro pegava menos, na hora que ia medir, estava tudo igual. Olha aqui o versículo, olha como Deus é maravilhoso. Versículo 18. Porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Amém? Olha como Deus é maravilhoso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos na roça. Exatamente, não tem outra palavra. Amém? Tá mesmo. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos mesmo destruídos. Por isso que na oração Pai Nosso, o Senhor nos ensinou: Senhor, não nos leve, não nos deixe cair em tentação. Não nos induz em tentação, tem tradução que fala. Mas livra-nos do mal. Livrar do mal é te livrar até da tentação de não ser tentado. Porque aquela pessoa pode ser tentada e cair. Porque está no natural. Por isso temos que buscar o Espírito. Temos que nascer da água do Espírito. Tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta, pode lhe ser aberta. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas dos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial daria o Espírito Santo, que aquele que o pedir. Está esperando o quê? Para receber o Espírito Santo, para pedir o Espírito Santo. Mas a pessoa pede dinheiro, pede emprego, pede aumento de salário, pede lá cliente, pede promoção, pede família, pede não sei o quê, pede saúde, pede... Espírito Santo, pede, Senhor, Espírito Santo, eu gostaria de ter Espírito Santo. Não, tem que pedir com todo o coração, mano. O dia que eu descobri, eu lembro muito bem, eu nem sabia, mano. Quando eu comecei, né, na igreja, eu lembro que foi rápido. Virei um ano perturbado. Aí daqui a pouco, né, comecei na igreja, eu vi lá, ouvi falar do batismo do Espírito Santo, nunca tinha nem prestado muita atenção nisso. Nunca tinha prestado muita atenção nisso. Mas daqui a pouco comecei ali a entender que eu estava precisando daquilo. Lembro que eu estava numa tribulação, minha esposa está aqui, eu nem era casado, foi bem nesse período. Estava até separados. Foi quando eu comecei a me firmar na igreja. Aí daqui a pouco nós nos acertamos, casamos, voltei da nossa lua de mel. O pastor me chamou, me ungiu para ser obreiro, nem batizado com o Espírito Santo eu era ainda. Mas ele falou: vou te pôr no fogo, você tem chamado. E o que eu fui fazer foi buscar o Espírito Santo. Estou aqui de testemunho. As madrugadas que eu busquei, tudo. Só sei que passou-se, uns 20 dias, eu fui batizado com o Espírito Santo lá na nossa sede, uma reunião com o pastor Jaime. Dia fenomenal, irmãos. Para cada um tem que ter essa busca, irmão. Não tem outra coisa. Não é para você parar tudo, então é o meu Shabá, então é todo dia, então paro tudo só para buscar. Não, irmãos, é você remir o tempo. Remir é você aproveitar melhor, o melhor do tempo. Você faz o seu trabalho, você paga para trabalhar, você vai trabalhar. Claro, se você é um autônomo, você sabe dosar as coisas. Muitos ficam com medo de assistir um culto como esse, porque no pensamento, eu quero ficar inocente. Não, o inocente é quem aprende. Não quero saber muito da palavra, não quero muita igreja não, para continuar inocente. E outros, por conta que parece que na igreja evangélica a gente coloca alguém na parede para pedir dinheiro, irmão. Pensa que é assim, não. E lá os dízimos dos fiéis. Irmãos, o dízimo do fiel é do fiel. É impossível que não haja escândalo, mas ai de quem, porque vieram os escândalos. É ministério de contribuição. A pessoa sabe, irmão.
Não precisa ficar cobrando. Deus já dá semente ao que semeia e multiplica a sementeira daquele que semeia. E acabou. Só que quando Deus fala dos dízimos, eu entendo que tem algo muito mais precioso do que dinheiro, que é tempo. Você tirar o seu tempo para o Senhor. A palavra dízimo significa décima parte, 10%. Tira 10% do seu tempo útil, do seu dia, para buscar a Deus, para louvar, para clamar, para orar. Quanto tempo que você não faz isso? Que Deus te acorda na madrugada, em vez de você ficar reclamando, não, levanta. Eu vou falar sincero, eu já fiz, mas não faço muito tempo. O missionário põe a melhor roupa dele. Quando ele acorda na madrugada, ele vai lá, coloca um terno, gravata, e vai orar a Deus. Já fiz. Hoje não, hoje às vezes eu subo lá na laje, fico ali no quarto mesmo. Mas quantos de nós tem feito isso? Quando foi a última vez que fizemos isso? Talvez tem gente que está tanto tempo na igreja e nunca fez, irmão. Você tem assunto com quem você tem intimidade, irmão. Você fica lá conversando com alguém no telefone horas e horas e horas e horas e horas, porque você tem intimidade, né? Senão, pessoa, você dá um oi, acabou o assunto. E tem gente que está assim com Jesus, porque não tem intimidade, não tem assunto. Ou é o mesmo assunto, são as vãs repetições que o Senhor Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele falou assim, ó, eu naturo vãs repetições, mas não adianta vir com coisa repetida. Eu já sei tudo que você precisa antes mesmo de você necessitar. Mateus capítulo 6 tem que estar no nosso coração, irmão. Para a pessoa não ficar preocupada na hora da oração, você se desligar, irmão. Entrar no teu aposento é você se desligar, irmão, das tentações do mundo, das contas que você vai pagar amanhã, do que não presta, irmão. E buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo aqui não conseguia. Primeira ordem foi, pega um goma cada um, não conseguiram. Mas na hora que ia medir, estava tudo igual. Tá bom, mas Deus deu mais ordens. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 19. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele parar. Quer dizer, só podia pegar o que vai comer, sem desperdício. Não podia deixar para outro dia. O que fizeram? Deixaram. Versículo 20. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Pequenas ordezinhas, logo que saíram do Egito, nenhuma delas. Porque fica pensando em voltar para o Egito, irmão. Tem gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Se pudesse, estava lá na balada. Se pudesse, estava lá no forró, estava no fluxo, estava no funk, estava bebendo, estava lá com o que não presta. Sai do Egito, irmão. O Egito não é lugar para gente de Deus, não. É lugar de passagem. Era para eles ficar aqueles 7 anos da vacas magras e depois voltar para Israel. Eles ficaram 430 anos. 430, quantas gerações? Mais de 10. Ficaram lá. E aí, por conta disso, teve que ficar mais uma geração no deserto, para se purificar. Essa trajetória aqui, alguém calcula que em 40 dias, mesmo as pessoas mais idosas poderiam sair do Egito e chegar em Canaã. Mas demorou 40 anos, 365 vezes mais para se purificar, irmãos. Deserto não é lugar para viver nem para morrer. Egito não é lugar para viver nem para morrer, irmão. 430 anos, quantos israelitas morreram lá no Egito? Com esses 40 anos que ficaram no deserto, quantos morreram no deserto? Esses 3 milhões, acima de 20 anos, morreram no deserto. Ainda que eu andasse pelo vale, o vale da sombra da morte é lugar para você andar, não é para você plantar, não, fica aqui mesmo. Ou vou voltar para trás. Para com isso. Aí o povo aqui, é um gomer para cada um pega o que quer. Vamos pegar. Não guarde para amanhã. Cheio de bicho, mano. Quando você não faz de acordo com a palavra de Deus, você se enche de bicho, mano.
A igreja é o corpo de Cristo, o Senhor é o cabeça, nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que estar grudado no Senhor. Quando a gente sai da igreja, é para ser pisado pelos homens, para apodrecer, para feder e encher de bicho. Pastor, como assim? Tira um dedo do seu erro. Sem querer, você perde um pedaço de um dedo, em vez de você reimplantar, você deixa aí, ó, apodrecendo para você ver o que vai virar aquilo. Vai apodrecer, irmão. É você fora do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, irmão. O templo do Espírito Santo vem do templo de Deus, aprender a ser templo de Deus. E o sangue do Senhor está sempre passando por nós, amém? Nós estamos sendo nutridos na palavra. E a palavra de Deus tem todos os nutrientes que nós precisamos. É esse maná aqui, irmão. Tem gente que fica aí, eu sou a igreja, então não preciso ir na igreja. Precisa sim, irmão. Porque Deus determinou que o cabeça da igreja é Ele. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. E é na igreja que nós aprendemos a ser igreja. Todas as igrejas? Claro que não. Claro que não, porque o povo é destruído por falta de ensinamento, de conhecimento. Onde tem ensinamento, você pode ir, só vai acrescentar na sua vida. E aquilo que você aprender, você vai praticando. Porque olha aqui, de novo eles erraram. Guardaram para outro dia, não deu certo. Deus determinou mais uma coisinha aqui para eles. Olha aqui. Versículo 21. E eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, tinha mais essa também, tinha um tempo para eles colherem. Passou desse tempo, ainda aquele maná, que eram uns pãezinhos lá, ele derretia. Versículo 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gomes para cada um. E todos os príncipes das congregações vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, que é o sabá, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio. O que quiser cozer em água, cozeio. E tudo o que sobejada põe em guarda para vós até amanhã. A ordem era essa, para não fazer nada no Shabá. O que eles fossem cozinhar para comer no sábado, podia cozinhar no dia anterior, porque no próprio dia não poderia cozer. E como seria com o maná? O maná eles deveriam realmente pegar o dobro, porque chegando no Sabá, ele não ia ficar com podre nem cheio de bicho, porque era a ordem do Senhor, amém? Quando é ordem do Senhor, vai dar certo, irmão. Olha aqui, versículo 24. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem houve algum bicho. Aleluia, pois olha como Deus é maravilhoso, quando se obedece à palavra de Deus. Então, no sexto dia, se colhia o dobro, mas no Shabá não acontecia o que aconteceu outros dias, o que guardava para outros dias. Que os outros dias se guardasse, ia ficar podre, ia ficar fedendo, ia ficar cheio de bicho. Mas no Shabá não. No Shabá, normal, podia colher o dobro, que chegava no dia seria aquilo que eles iriam comer. Mas por quê? Porque no Shabá não teria o maná não ia descer no Sabá. Por isso que eles tinham que colher o dobro no dia anterior, que seria como se fosse a sexta-feira. Mas o que o povo foi fazer? Não era para guardar o Shabá. Pode ver, Deus determinou guardar o Shabá antes do mandamento, irmão. Ele nem tinha determinado os mandamentos. E o que o povo fez quando amanheceu? Foi ver se tinha maná. Olha aqui, continuando. Versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o Shabá do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherá, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Deus, ele dá a instrução certinha. A Bíblia é o livro de instruções da sua vida. Nada que Deus colocou aqui, ele colocou assim, sem motivo. É aquilo que você for aprendendo, você pratica. Aqui eles não conseguiam. Então por isso que Deus, ele criou o sábado. Não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Por quê? Porque uma coisa pequena, que era só mesmo para ele separar o maná para eles comer, eles não conseguiram colher.
Imagine se fosse mesmo para guardar para o Senhor, para santificar, para buscar a Deus. Eles não tinham esse costume, irmãos. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, mas o homem pecou, irmão. E estavam separados de Deus, irmão, todos os dias. Então Deus determinou pelo menos um dia para que eles fossem mesmo servir a Deus, porque senão não ia servir dia nenhum. Mas mesmo assim, fazem tudo mais ou menos, irmão. Jesus Cristo, ele deixa bem claro e explica muito mais para nós lá em Marcos capítulo 2. Jesus Cristo, ele fez ele era muito criticado pelos religiosos da época dele, e muitos o queriam matar por conta disso mesmo, que ele fazia muitos milagres no Shabat, no sábado, né? Mas aqui ele deixa explicado bem claro quem é o Senhor do sábado, quem é o Senhor de tudo. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 23. Amém? E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Olha só, meu, como nós somos vigiados. Tinha os fariseus acompanhando ali os discípulos só para ver o que eles iriam fazer. Estavam lá no sábado com fome. Eles nem criticaram, não falaram: mas eles colheram porque não era deles, né? De manhã eu citei, é verdade. Eu lembro quando a gente viaja por aí no interior, Paraná, né? Eu fui muito para Paraná, ali, começo de Mato Grosso. Você passa aquelas estradas assim, ó, mesmo vicinais, não tem cerca não, e tá aquelas plantações, de trigo mesmo. Mas aqui não é trigo não, viu, irmão? Isso aqui não alimenta nem ninguém não, isso aqui é joio. Mas tinha lá uns fariseus, escribas lá, olhando lá, que aqueles rapazes de Jesus estavam com fome, colheram lá e começaram a comer. Irmãos, a expectativa de toda criatura é a manifestação dos filhos de Deus. Mas alguns, mesmo vendo, não estão crendo. E tudo que vem da própria maneira, como ele estava aqui, só esperando criticar. Eles nem falaram nada. Mas eles estão passando aqui, essa plantação nem é deles, né? E eu lembro que tinha pessoas, né, que paravam, né? Eu lembro que uma vez a gente mesmo, o carro que a gente estava com meu pai era criança. A gente parou numa plantação de trigo mesmo. Pegamos lá um punhado, uns 2, 3 trigos lá. Trigo é grande, mano. Eu lembro que era bem grandão assim. Bem grande mesmo. Desse tamanho assim. Uma espiga de trigo, né? Mas tem gente que já quer parar e encher o carro. Ali os discípulos pararam para comer. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, nem criticaram que eles pegaram aquele que não era dele. Criticaram porque estava colhendo num sábado e não podia colher. Comer pode, mas colher não. Mas Jesus, ele ensinou alguma coisa para eles e ensina para nós aqui. Olha aqui, continuando em nome de Jesus. Mas Jesus lhes disse: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele, quando entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então Jesus citou que realmente existia uma regra. O templo, existia o pátio que era aberto, qualquer pessoa, raça, tribo, podia ficar na frente do templo, passar na frente do templo, mas dentro do templo só quem era do povo de Deus podia entrar. Aí tinha um altar, atrás do altar tinha o lugar santo, que onde ficavam esses pães da proposição. Mas o Davi chegou no dia certo, o dia da troca do pão. Davi não deu uma desperta, ele estava com fome, mas ele esperou até o dia da troca. Ele estava lá no 7º dia, no dia da troca do pão, sabendo que ia trocar. E ele era um rei, sacerdote, ungido, juiz de Deus, e na direção de Deus não faltou. O sumo sacerdote na hora, pode levar tudo que quiser, Davi. É hoje o dia da troca mesmo, você pode. Irmão, não teve um outro que comeu desse pão da proposição em qualquer outro dia da semana que tocou nele, que não morreu, que não podia. Mas ainda atrás do santo lugar, tinha o santíssimo lugar, onde tinha um véu
que não era um pedaço de pano que nem parecido com isso aqui, né? Que nós, no nosso pensamento, a gente pensa no véu, o véu da noiva, que na verdade é o tule, né? Que é um negócio bem fininho, né? É bem fininho, não. O véu do templo era a coisa mais pesada do templo, 18 por 18 por 30 centímetros. Eu não sei se vai ser possível, se já tem esse cálculo em algum lugar. Mas vamos ver se eu calculo para sexta-feira, que a gente vai falar mais sobre o véu na sexta-feira. Irmãos, 18 por 18, um tapetão comprensado de 18 centímetros. Quem tem um tapete de 2 centímetros, de 2 por 2, sabe como é difícil carregar, de rolar, de lavar. Imagina um tapetão de 18 metros por 18 metros por 30 centímetros. Era a coisa mais pesada do templo. Mas na hora que Jesus estava levando o meu pecado, o seu pecado, ele expirou, e ele soprou o sopro de vida sobre a humanidade de novo, naquele exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, com aquele terremoto inteligente que Deus mandou, irmãos. Igual o terremoto que depois Deus mandou lá para soltar os cárceres do Paulo e de Silas. Mano. Deus é Deus, mano. Ele deu tudo perfeito, tudo no equilíbrio, irmãos. Exatamente. Então Jesus, ele citou isso, que ninguém que não fosse sacerdote poderia comer o pão da proposição. Mas o Davi não tinha o cargo de sacerdote, mas ele era sacerdote. Amemos? Temos que entender isso. Então ele pôde comer e não aconteceu nada por ele. Então Jesus estava usando essa alegoria, porque ali era um Shabá, os rapazes estavam comendo ali, mas o Davi também comeu. Estava em necessidade, ele comeu. O bom da proposição. E aí Jesus explica mais uma coisa aqui, ó. Versículo 27. E disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do... Exatamente o que a gente acabou de ensinar. Deus, ele separou o sábado para o santificar, porque se não separasse, mesmo o povo de Deus não ia separar dia nenhum para buscar a Deus, horário nenhum. Pessoa no natural não quer saber de Deus, não quer saber. Então Deus criou-nos a sua imagem conforme a sua semelhança, para vivermos em comunhão com Ele, irmãos. Então, todos os dias. Não um dia da semana e peca na segunda, peca na terça, peca na quarta, peca na quinta, peca na sexta, até às 18 horas. Aí depois, quando dá 18h01, a pessoa já troca de roupa e já vai para a bagunça. Está amarrado, está zumbando, está brincando comigo, irmão. E tem gente fazendo isso, irmão. Tem sabatista fazendo isso, irmão. Tem, irmão. Brincadeira com Deus, irmão. Meu, é todo dia para o Senhor. Você não trabalha no Shabá e pronto, não precisa mais nada, eu já estou salvo, está nada, o inimigo está te enganando, irmão. Toda religiosidade é engano do inferno. Aí Jesus explica mais aqui, versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus é Senhor de tudo, inclusive do sábado. Amém, irmãos? Então, ele sendo o Senhor do sábado, ele citou aqui o Davi, que era um rei sacerdote. E hoje todos nós somos reis e sacerdotes. Vamos dar uma olhada nele? Pega a sua Bíblia, vai lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1. Nosso versículo é a partir do 5, mas não é ele não, viu? Você vai se surpreender hoje com uma palavra que algumas traduções traz aqui. Olha aí. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis. Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e não morrerá mais. Amém? Por isso é o primogênito dos mortos. Vai entendendo? Ele é o príncipe dos reis da terra. Ele não é o príncipe dos drogados, dos alcoólatras, dos pecadores, dos fornicadores, dos desgraçados, dos sabatistas. Não. É dos reis da terra. Aquele que tem o domínio.
Aquele que tem autoridade contra o Satanás, irmão. Não deixa o Satanás roubar sua autoridade contra ele, que é tudo que ele quer, só você está no natural, irmão. Porque a carne, irmãos, não é o pecado em si. Você andar no natural não quer dizer que tem gente que anda no natural, quem não foi batizado com o Espírito Santo, que vive pecando. Tem gente que consegue se controlar mesmo no natural, irmão. Mas o natural não é tendencioso à santidade, é tendencioso a pecado, irmão. Por isso que tem que andar em espírito, para não cair em tentação. Que a maioria, quando é pego em flagrante, mas você sabe como que é, né? A carne é fraca. Mas quem te permitiu andar na carne? Andai em espírito. O verbo está conjugado no imperativo. Deus mandou, obedece a quem tem juízo. Para não cumprir as concupiscências da carne. Que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não dê lugar para a carne. Não dê. Então nós temos que ser esse. Tem o domínio. Que tem autoridade. O rei tem autoridade. Jesus é o príncipe das autoridades delegadas por ele aqui na terra. Ele nos deu esse nome. O nome dele que é o nome acima de todo nome. Mas para pensar. Se espiritualmente, se você fosse Jesus, se ele delegaria todos, faria mesmo uma procuração de direitos plenos para você hoje. Para pensar, do jeito que você está hoje em espírito. Que é isso que Jesus faz conosco, irmão. Quando nós amadurecemos o fruto, ele nos batiza com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo de verdade não é o dom, mas é o fruto e o dom. A fé mais a obra. Ali é como se o próprio Senhor Jesus Cristo pegasse lá a pena dele, mano, fosse num cartório e nos delegasse uma procuração de direitos plenos para você agir em nome dele. Porque nós estamos no jubileu do Senhor. Ele já morreu sim, ressuscitou e vive para sempre. Mas hoje aqui na terra a gente não vai lá na Galileia encontrar Jesus para expulsar o demônio de nós. Quem que expulsa o demônio? Nós em nome dele, irmão. Então está no júbilo. Jesus também está no sétimo dia, está no descanso, irmão. Mas ele derramou o Espírito Santo dele sobre toda a carne, para nós, porque o sangue dele já fez isso. Olha aqui, continuando o versículo: aquele que nos ama, ama ou não ama? Que se entregou e morreu no nosso lugar, e em seu sangue nos lavou ou não lavou? Dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Então ele já pagou o preço. O sangue dele já foi derramado para que cada um de nós nasça da água e do Espírito e seja um rei sacerdote, alguém que tem autoridade e que também tem a palavra de Deus, uma vida de altar. Não quer dizer que você vai montar uma barraca no altar. Não é a quantidade de vezes que você consegue na igreja, mas a qualidade com que você recebe a palavra de Deus. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Mas agora nós vamos continuar. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim e amém. Quer dizer, ele veio por todos. Mas na volta dele, ele não virá para salvar, ele virá para julgar. Se eu ver um sinal do céu, se você ver um sinal e você não estiver com Cristo, vai ser tarde para você. Um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas temos que estar confessando antes da vinda dele, que quando ele vier, virá como juiz, mano. Justo juiz, mano, que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então busque hoje. Olha aqui, continuando. Eu sou o alfa e o ômega. Então ele é o Senhor de tudo. Ele é o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, o que era e o que há de o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus
Cristo. Amém, irmãos? Então tinha uma determinada para ele estar ali. Se você não sabe, a palavra Apocalipse significa revelações que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos. Não é fim do mundo, não. Revelações. Tanto que algumas traduções só escrevem revelações. Só que se você não sabe, na Bíblia está falando sobre o domingo como nós conhecemos, dia do Senhor, que é no próximo versículo. Olha o que diz o versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aqui em grego está escrito Dai Domini, que é o dia do Senhor. Está escrito domingo. Quer dizer que em espírito, o João cita que num domingo ele estava em espírito, no dia do Senhor. E eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que diz: o que vês? Escreve no livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmínia, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em outras palavras, para todas, para nós hoje aqui. Amém, pois? Então, verdadeiramente o Senhor, que é o Senhor do sábado, do domingo, de todos os dias, Jesus, ele entrou triunfalmente num domingo de Ramos, em Jerusalém. Ele morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou num domingo. O João aqui cita o domingo. Está citando o domingo aqui, o dia do Senhor, como domingo, o primeiro dia da semana. Tem tradução que fala domingo, está escrito domingo aqui. Nas traduções mais atualizadas aqui, está falando aqui: eu fui arrebatado em espírito no domingo. Dia do Senhor, para quem tem alguma dúvida. E os discípulos se reuniam nos domingos. Pega a sua Bíblia, vai lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, versículo 6. Amém? Graças a Deus, né? E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade e fomos onde estivemos 7. Então passou o período do Pessar, da Páscoa, que é o tempo dos pães asmos. Eles fizeram uma viagem. E quando que eles se reuniram? Versículo 7, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Amém? Foi uma vigília. Começou algo lá no meio do dia e foi até a meia-noite. Eles fizeram uma ceia no primeiro dia da semana, no domingo, irmãos. Os discípulos começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Os cristãos já têm esse hábito. Já tem esse hábito. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, também fala um pouco sobre isso. Passa Romanos, Coríntios, capítulo 16. Amém? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, essa prática, irmão, tem gente que pensa que doação, dízimo, oferta é invenção da igreja evangélica. Não. Está lá em todo o Antigo Testamento, não é da lei. Porque Abraão viveu muitos anos andando a lei, e Abraão já era dizimista, Isaac era dizimista, Jacó era dizimista, todos eram dizimistas. Depois Deus deixou a ordem também sobre o dízimo, lá no Êxodo, no Levíticos, fala muito sobre isso. No Novo Testamento, Jesus fala que nós devemos dar o dízimo, Mateus capítulo 23,
versículo 22, fala: nós devemos dar o dízimo e não deixar o principal da lei, que é o amor, a misericórdia e a piedade. Então nós devemos devolver o dízimo, mas não adianta devolver o dízimo e não fazer o principal da lei, que é ter o fruto do Espírito Santo, amém? Até porque a contribuição é ministério complementar aos ministérios espirituais que Deus tem dado para nós, amém? Então aqui o Paulo está falando assim, ó, da mesma maneira que eu já determinei lá na Galácia, que fossem recolhidas as doações, vocês devem fazer também. Que dia da semana? Olha o versículo 2, do primeiro dia da semana. Ainda não tinha esse nome domingo, começou a se chamar domingo pelo João lá na ilha de Patmos. Ali começou a ser chamado domingo. Não tinha o nome. Os dias da semana não é que nem hoje aqui, que tem o Sunday, o Monday, né? Na palavra no order, na nossa língua portuguesa, domingo, né? Não. Lá era primeiro dia da semana, ainda que no Brasil ainda tem segunda, terça, quarta, né? Chama de feira porque é os dias que tem feira, mas domingo também tem feira aqui no Brasil, né? Não sei se tem sábado, acho que sábado que não tem feira, né? Não estou lembrando de uma feira de sábado. Tem também? Eu não lembro, estou tentando lembrar a feira de sábado, mas tem feira na verdade no Brasil, então tem a semana inteira, segunda a segunda tem feira, amém? Então vou dizer domingo feira, sábado graças a Deus. Mas olha o dia que ele se reuniu para orar, para buscar, para fazer um culto a Deus e recolher as doações. No primeiro dia de semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. E quando estiver chegando, mandarei os que por carta aprovados para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão contigo. Amém? Então já explicamos aqui perante o Senhor Jesus Cristo que Deus, ele não criou o homem por causa do sábado. Não é só você guardar o sábado, o Shabá, você não fazer nada que vai fazer você ganhar o reino dos céus. Mas é você mesmo aplicar toda a palavra de Deus. Se você guardar o sábado e não pega os outros dias da semana, se pegar e se arrepender, é uma coisa. Não estou criticando o sabatista, não. Mas nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus que os cristãos, Jesus ele ressuscitou no domingo, foi numa Páscoa, e os primeiros apóstolos começaram a se reunir em domingos. E o João cita lá esse domingo como o dia que ele foi visitado pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos pôr de pé. Daqui a pouco a gente volta. Para quem é sabatista, para ter um entendimento agora científico mesmo daquilo que o Senhor verdadeiramente tem explicado sobre o sábado. Amém? Vamos dar para o Senhor uma linda salva de palmas? Graças a Deus. Pode continuar com as palmas em nome do Senhor Jesus. Que o louvor entra. Tchau, tchau. Santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar para a sua casa adorar o ensino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, sabedoria eu vou ganhar. E por isso aqui estou. O Santo Deus só quer me abençoar, o Santo Deus só quer me abençoar. O pastor vai revelar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou buscar, domingo eu vou buscar a tua luz, oh glória. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou, domingo eu
palavra significa. Então nós temos que guardar todos os dias para o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ele tem preparado bênçãos sem medidas para todo aquele que crê. Ou a palavra até fala com nossos corações. Com Deus eu vou ficar. Ou a igreja exaltar o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar. Hoje Jesus veio me chamar. Mas na sua casa, adorar com esse hino de louvor, com esse hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar. Graça e paz em Deus eu vou buscar. Sabedoria eu vou ganhar. E por isso aqui estou. O Santo Deus só quer me abençoar. O Santo Deus só quer me abençoar. O pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar. Domingo eu vou cantar. Domingo eu vou buscar a tua luz. A tua luz. Domingo eu vou. Domingo eu vou orar. Domingo eu vou cantar. Domingo eu vou buscar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar. Domingo eu vou cantar. Domingo eu vou buscar a tua luz. Glória a Deus. Domingo eu vou orar. Domingo eu vou cantar. Domingo eu vou buscar a ti, Jesus. Vem em cima, todo mundo junto. Lá, 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 lá. Essa parte todo mundo sabe, hein? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Buscar a ti, Jesus. E para ele uma linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? É isso mesmo. E agora? Guardar o sábado e o domingo, hein? Na dúvida, guarda tudo. Guarda todos os dias para o Senhor. Mas cientificamente já foi até descoberto que no ano 1307, antes de Cristo, eu noto aqui que eu não lembro, 16 horas e 28 minutos, o universo inteiro parou e todas as nações da terra relataram isso. Vamos dar uma olhada nisso, que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. Pega a sua Bíblia, abre lá em Josué capítulo 10. Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Você já foi lá no Êxodo, você passa Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué. Irmãos, é relatado no livro de história de toda a humanidade que teve mesmo uma parada. O sol parou. No entendimento, o sol parou por 23 horas e 40 minutos. 23 horas e 20 minutos, perdão. 20 minutos. 20 minutos. Josué capítulo 10. Versículo 12. Amém? Facinho, hein? Povo craque em baby. Isso aí, ó. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então esse homem que nasceu Osés, nós já estudamos, né? A palavra Osés significa salvo ou salvação. Deus mudou o nome dele para Josué, que é Yahshua, e que é Jesus, né? Que Deus salva. Então Deus mudou. E não, esse homem, ele era homem guerreiro. Ele lutou desde o primeiro dia que ele entrou em Israel até o último dia da vida dele, só luta. Ele estava lutando contra esses amorreus num lugar chamado Gibeão. E naquele lugar
esse povo estava fugindo. Deus mandou uma saraiva de pedra, matou muito mesmo desses amorreus, mas ainda tinha muito amorreu ainda para morrer, né? E eles estavam fugindo. Eles poderiam fugir, se reagrupar e virar um encalço para o povo de Deus. E aí, na direção de Deus, o Josué fez uma oração, que se eu e você fizer, a gente vai ficar envergonhado. Mas ele pediu: sol, pare em Gibeão, e lua no vale de Ajalon. No entendimento dele, ele precisava que o dia continuasse. Que lá naquele tempo não tinha holofote, não tinha lanterna, não dava. As guerras eram travadas durante o dia. E era exatamente esse horário aqui. Eu vou ver de novo que eu sou ruim de ficar gravando. 16 horas e 28 minutos, né? Que às 18 horas escurece, né? Então estava ali, né? Ele viu que estava querendo escurecer, aquele povo fugindo. Senhor, nós estamos ganhando a batalha, eles estão fugindo. Pediu para parar. Mas não parou só o sol e a lua. A ciência diz que parou todo o universo. A ciência diz. Você pode procurar na internet, vários lugares já conseguiram. Os astrólogos conseguem ver que realmente os astros dizem que estão num certo lugar, mas está faltando um dia para isso. Está faltando um dia. Ô pastor, mas aqui tem 23 horas e 20 minutos, como o senhor falou. Então, mas os outros 40 minutos, daqui a pouco a gente vai ver, irmãos. Todo o universo parou. Porque se não parasse todo o universo, parasse só o sol e a lua, irmão, imagina um veículo a 120 aqui na rodovia da Castelo Branco. Aí depois do nada ele quebra e resolve dar uma freada. O que vai acontecer? Aqueles engavetamentos. Imagina, tá aqui, ó. Nós estamos a milhões e milhões e milhões e milhões por hora, de quilômetros por hora, rodando ao redor do Sol, e todo o universo está em movimento. Se o Sol para e a Lua para só, o resto fica em movimento e ia destruir tudo, ia sobrar nada, irmão. Mas parou tudo, irmão. Deus é tão perfeito que nós estamos aqui milhões por hora e ninguém sai voando. E quando a Terra parou, também tudo parou, porque a Terra parou de rodar e todo o universo também parou, irmão. Ninguém saiu voando também na inércia, né? Que nem a freada faz você ser jogado para frente, que é a inércia. Não teve também, irmão. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Tanto que antigamente tinha uma teoria do Big Bang, que as coisas aconteceram por uma explosão, foram fazendo as coisas surgirem do nada. Nada surge do nada. O único que criou tudo do nada foi Deus pela palavra, e tanto que até a ciência, mesmo sem entender Deus ou crer em Jesus, eles chamaram do Big Bang a partícula de Deus. Amém, irmãos? Então, teve um ser muito inteligente, muito sábio que criou, irmãos. Não há coincidência na criação, irmão. Que nem antes acreditava, não, por coincidência houve uma explosão do nada, que foi criando partículas, as partículas foram se juntando para criar mundos, para criar sóis, para criar galáxias, para criar vida. A vida é muito complexa para ser fruto do acaso. É muita perfeição. Amém, irmãos? E aí, quando isso aconteceu, ficou parado 23 horas e 20 minutos, todo o universo, comprovado em vários lugares, e o Josué venceu aquela batalha. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. E o sol deteve-se, e a lua parou, e até que o povo vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? Esse livro do reto, é o livro, de outras nações, onde fala sobre a história. Vários livros falam sobre esse dia que parou, irmãos. Em alguns lugares ficaram um tipo de eclipse, porque parou, ainda ficou. Eles não estavam vendo direito o sol, mas viu que estava tudo parado, o sol estava parado, a lua também. Deus é maravilhoso, irmão. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém, Deus? Mas tudo isso era para a glória do próprio Deus, mano. Não foi para a glória do homem que Josué. O povo de Deus precisava terminar aquele combate, senão aqueles amorreus iam se reagrupar e ser um encalço no sapato do povo de Deus. Então, nós aqui já temos 23 horas e 20 minutos, sendo que a ciência fala que faltam um dia inteiro, certo, exato, cravado, 24 horas cravado. E onde que está esses outros 40 minutos? Aqui mesmo, você vai um pouquinho mais para frente, vai lá no livro de Isaías.
capítulo 38. Apesar que está no livro das crônicas também, está no livro dos reis também, mas eu prefiro aqui o que está escrito lá em Isaías. O que aconteceu com esse rei aqui? Isaías capítulo 38. O rei Ezequias também está lá no segundo livro dos reis, no segundo livro das crônicas. Você vê que é tão importante que isso aqui, mas que outros mesmos escritores, cada um escreveu, né? O Isaías escreveu o livro de Isaías e os outros escreveram, né? O livro do segundo livro dos reis, o segundo livro das crônicas. Olha o que diz aqui o versículo 1. Isso. Isaías 38. E naqueles dias Ezequias adoeceu e de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Poxa, como assim? Morrerás e não viverás? Ué, mas quem morre não deixa de viver? Mas Deus já está alertando lá na antiga aliança sobre o dano da segunda morte. Olha como que Deus é maravilhoso. Isso aqui é para todos nós. Põe tua casa em ordem. Nasça da água do Espírito. Busca o reino e a sua justiça. Não fica com religiosidade aí não. Fica com a palavra. Pega com Deus. Para pensar se o jeito certo de servir a Deus não é um jeito bíblico, irmão. Às vezes você tem a sua religião. A gente está falando para... Tem live nossa que depois, nas compartilhamentos da semana, dá milhares de pessoas. Pode ser que pegue alguém de outra religião. Será que o jeito certo não foi do jeito bíblico? Que em nome do Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos? Será? Não é assim? A pessoa vive uma vida melhor, mais casta? Irmãos, mais saúde nós temos. Que nós cuidamos do tempo de verdade. Entendeu? E se vier o mal, mandamos embora. Não somos tempo para o pecado, somos tempo para a enfermidade. Ô maldito, tá brincando comigo? Sou tempo do Espírito Santo, não sou tempo do pecado. Pega o que você e sai. Sai com essa dor, com essa enfermidade, com autoridade em nome do Senhor Jesus. Mas veio uma doença mortal. Santidade não traz imunidade. Mas ali já estava com dias contados. É como se fosse aquele diagnóstico mesmo que vem, que tira a paz da família inteirinha. E já fala assim, ó, tá desenganado. Há quanto tempo? São dias. Ezequias foi orar a Deus. Olha aqui, ó. Versículo 2. E virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade, em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, Isaías orou pelo Ezequias? Quando ele estava doente? Não. Tem gente que só fica, sabe, esperando pelo outro. Tem de 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas de mim que eu preciso de muita oração, 6 horas por mim, mas orar eu não quero não. Não quer, irmão. Quem for orar foi Ezequias, irmão. Muito pode a oração do justo ter seus efeitos, mas muito não é tudo, irmão. Claro que 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10 mil para correr. Onde tiverem 2 o nome do Senhor Jesus, o céu se une na terra. Ali, o que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no... Mas tem gente que só fica na dependência dos outros, irmão. E quando alguma coisa não dá errado, ele, não, a oração foi fraca. Não, irmãos. O evangelho vivo mesmo vai com você ter autoridade. Um pastor vai ensinar você a ter autoridade. Não vai ficar orando toda hora para você para expulsar seu demônio. Você vai ter autoridade para o inimigo nem encostar mais. O Isaías só foi dar um recado. Não orou não. O Ezequias virou as costas e foi embora. O Ezequias que foi orar. O pessoal chegou com o diagnóstico que sai pedindo oração para todo mundo, falando com quem não pode ajudar. Alguém, tá bom, vou pôr você na minha reza, vou colocar lá no livro, vou colocar não sei aonde. Busca Deus, em primeiro lugar. Apresenta as suas coisas para Deus. A resposta veio.
Por quem? Pelo Isaías. Olha aqui, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentei aos teus dias. Quem estava com o pé na cova? 15 anos? Talvez Deus acrescentou 15 anos na sua vida e você nem percebeu. Talvez não era nem para você estar aqui. Deus sabe a misericórdia que nós chegamos aqui. Hoje eu tive uma reunião familiar lá em casa. Eu fui dar uma chegada lá em casa, correr. Estou com umas visitas lá. Os meus parentes lembravam umas coisas minhas que eu nem lembrava. É a misericórdia de Deus, meu, que a gente está vivo, irmãos. É pela misericórdia de Deus. Olha aqui, Deus acrescentou 15 anos porque Ele orou. Não foi Isaías que orou. O príncipe dos profetas. O Isaías era o príncipe dos profetas. Profeta messiânico. Primo e sobrinho de rei. Profeta que mais pregou sobre o Cristo e que se cumpriu plenamente do nosso Senhor. Foi Isaías que falou onde ele ia nascer, como ele ia morrer. Tudo que ele ia fazer. Como ele ia entrar em Jerusalém. Está tudo aquilo de Isaías. Tudo aquilo. E agora ele deu esse recado para esse rei entendeu o recado e foi orar a Deus. Mas tem que estar como ele aqui, ó, coração aberto. Se precisar chorar, chora diante, não chora diante de ser humano não, irmão. O ser humano pode até bater a mão nas suas costas, mas está apunharando, irmão. Não vou falar isso para ninguém, daqui a pouco sai espalhando. Ou vai falar assim, olha lá o crente lá, me fala para ir para a igreja, só vive na pindaíba, só vive lascado, doente. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Mas cheguemos onde tem que chegar. Deus ainda mandou uma prova para Ezequias de que aquilo que ele, a bênção que desses 15 anos e mais a vitória contra o inimigo, contra a Síria, ia acontecer ainda algo ali mais sobrenatural sobre ali que ele iria ver, visível. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6: livrai-te-ei das mãos do rei da Assíria, que estava oprimindo Israel. Além de ter 15 anos, não é ser 15 anos de escravidão não, mano. E ainda livrou, depois a gente continuar, ele livrou mesmo do rei da Síria. E a ti é essa cidade, que era Jerusalém, e eu defenderei essa cidade, e isso te será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus para trás. Assim recuou o sol 10 graus para trás pelos graus que já tinham andado. Irmãos, um relógio desse aqui que você põe para frente e põe para trás é uma coisa, mas um relógio de sol só vai para frente, irmão. E Deus estava confirmando essa promessa dos 15 anos para Ezequias. Porque ele colocou a casa em ordem. E quem ainda dá livramento dos seus inimigos, que o relógio de sol voltou 10 graus, que dá exatamente 40 minutos. 23 horas e 20 minutos com mais 40 minutos, 24 horas completas. Em outras palavras, esse tempo parou para toda a humanidade, os 23 horas e 20 minutos, e voltou mais 40 minutos para trás. Quer dizer, faz de conta que era 6 horas da tarde, voltou a ser 5h20. Então voltou para trás 40 minutos. Então você soma esses dois. Soma. O tempo parou para a humanidade, irmão. Mas para Deus parou, irmão? Para Deus não parou, irmãos. Se para Deus não parou, a segunda passou a ser a terça a quarta a quinta, a quinta a sexta o Shabá, e o Sabá é o domingo, irmãos. Que é o descanso universal, que é o dia do Senhor. Amém? Mas na dúvida, guarda todo dia para o Senhor, irmãos. Guarda todos os dias do Senhor. Tenha todo dia como santo. Deus está te olhando. Ele está em todo lugar. E só quer te abençoar. Amém, irmãos? Foi esclarecedor? Então, guarda o sábado e domingo. Guarda o sábado, domingo, a segunda, terça, quarta, quinta. Guarda. As datas não são importantes. Eu tenho explicado muito isso sobre esse estudo. Os eventos, sim. Jesus nasceu quando? Ninguém sabe. O evento do nascimento de Jesus foi o mais importante da história. Mas a data ninguém sabe.
Porque se fosse para saber celebrar essa data, estava na Bíblia. Dia tal, do mês tal, do ano tal, nasceu o nosso Senhor. Não está, irmão. Por quê? Porque é para ser todo dia. A cada situação será uma oportunidade de você deixar Jesus Cristo nascer no seu coração. Porque o Herodes continua aí querendo matar o menino Jesus. Ele não nasceu no seu coração. É o Satanás, o próprio Satanás quer matar Jesus no seu coração. Mas eis que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra, faz morada, você ceia com ele, você com ele, você ceia com ele e ele com você por toda a eternidade. E é o que nós faremos agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega essa Bíblia, volta lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, agora. Bem rápido. Que eu nem vi a hora passar, irmãos. Tudo. Às vezes tem que dar uma esticada no olho aqui. Foi que nem o Paulo. O Paulo estava fazendo uma ceia lá, na hora que ele viu, estava meia-noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O versículo 23 diz assim: porque o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele vem. Então nós devemos celebrar a ceia até que ele volte. Lá no João 6, eu citei hoje aqui, fica essa lição de casa, lê aquele capítulo 6 de João, você vai se surpreender. Que lindo que é aquele capítulo. Fala muitas coisas naquele capítulo de João, em nome do Senhor Jesus. Amém, por Deus? E que aquele que não come e não bebe do cálice não tem parte com o Senhor. Então eu não quero ficar separado de Jesus, eu quero ter parte com Jesus, mas eu não posso comer e beber indignamente. Versículo 27. Portanto, o que comer e beber comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do culpado. Jesus, ele morreu pelo pecado dos pecadores, se fez pecado. Mas um pecador que se arrepender, ele pode participar da ceia e entrar no céu. Amém, irmãos? E o que não se arrepender, irmãos? Ele não pode participar da ceia e ainda está pregando Jesus na cruz. É o seu pecado e continua pregando Jesus na cruz todos os dias. Foi numa sexta-feira que ele morreu, mas cada pecador que peca está pregando Jesus de novo na cruz, irmão. Fazendo ele sofrer de novo. Está ali de novo, batendo na vara na rocha, ferindo a rocha. Jesus é a rocha. Cada pecado fere a rocha de novo, irmão. E Deus o poupou Moisés. Não fira Jesus de novo, se arrependa e participe dignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, irmãos? Não vão ser fraco, nem doente e nem que dorme. Amém? Aí assentado mesmo, um minutinho, faz uma oração a Deus. Confessa o seu pecado, perdoe quem que você tem para perdoar, porque o perdão de Deus é completo. Ele sara a sua alma porque você se arrepende, mas você também tem a capacidade de perdoar o pior mal que te fizermos. E aí você pode participar dignamente da ceia e ainda entrar no céu, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder, Pai. Passa com teu fogo santo, a sua vassoura de fogo, Pai, sobre a vida de cada irmão, meu Pai, que nós estamos orando agora aqui, colocando as casas em ordem, Pai. Ô Senhor Jesus, se houver em nós, meu Pai, alguma iniquidade, algum pecado escondido, meu Pai, o Senhor, meu Pai, nos ensina através da palavra. Davi orava: Senhor, perdoa os meus pecados, expurga-me, joga bem longe, espremido, até os que me são ocultos. Exatamente. Talvez algum pecado que você nem lembra que cometeu. Isso, agora é a hora. Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem também. O perdão de Deus é completo quando você perdoa também. Também você tem uma mágoa ainda no coração. Você tem um sentimento, você fica sempre pensando naquilo que te fizeram. Mas é perdoando que você é perdoado. Jesus te perdoou, não carrega pecado de ninguém, não.
perdoe, pede força para Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você esquecer esse mal que te fizeram. Em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, visita-nos com renovo, meu Pai. Cria nós, meu Pai, um espírito puro, meu Pai. Um coração puro para te adorar, em espírito e em verdade, Pai. Ó Senhor Jesus, refrigera as nossas almas, Pai. Para que nós tenhamos o Senhor como Salvador, para que busquemos o Teu reino e a Sua justiça, para que neguemos toda a eficácia da tentação do diabo, dos mensageiros do diabo nas nossas vidas, Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós vivamos para Ti até o fim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Isso. Isso. Com o olho bem aberto agora, levanta a sua mão direita, olha aqui na minha mão e faz a confissão de fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, sentimentos, intenções e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajuda-me a não cair mais em tentação e a perdoar a todos os que têm me ofendido. Nesse momento, eu quebro a eficácia do diabo, dos mensageiros do diabo, da tentação na minha vida, e eu renovo meus votos, aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Amém. Todo aquele que fez uma oração com fé, com sinceridade, não só pode, como deve participar da ceia. Amém. Pode passar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vencear, o mestre chama, vencear. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou. Água em vinho, transformou. Vem faminto a Jesus. Vencear, vencear, eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda, outra vez partir. Mas de novo, não desista de ninguém não, ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, Jesus que os convida a ceia, vencear, o mestre chama, vencear, vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho, transformou. Vem faminto a Jesus, vencear, vencear, porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão. Pega o pão, apresente os céus, e tendo dado graça, Jesus diz: tomai e comei,
Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceais em memória de mim, Senhor. Esse pão consagrado, Pai, não é mais só o pão, mas é o teu próprio corpo, martirizado de dores, meu Pai, na qual o Senhor recebeu sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas suas feridas fomos sarados. Nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, participa do corpo do Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Ele não foi dissolvido como alguns dissolvem o pão. Ele foi moído da mesma maneira que esse pedaço de pão está sendo moído entre os nossos molares. Quanta dor sentiu nosso Senhor. Mas era necessário, Pai, para que ali fosse depositado nossas dores, enfermidades, tudo que não presta em nossas vidas, comorbidades, doenças autoimunes. Não tem diferença para Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós cremos que o sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo, Pai, e todas as bênçãos da nova aliança. Jesus Cristo te dá saúde, igreja. Pode dar glória a Deus, pode dizer aleluia. Isso, vai assumindo a sua bênção, vai glorificando a Deus no seu corpo, agora com as suas bocas, em nome do Senhor Jesus, já agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, pela saúde que Ele está dando nas nossas vidas e pelo perdão que é completo e que sara a nossa alma, que sara a nossa vida. E quando a nossa alma vai bem, tudo vai bem em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, diz: tomai e bebei. Este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que ceades em memória de mim, Pai. Nós estamos em tua memória na ceia, Pai, bebendo em tua memória, Pai. Esse suco de uva consagrado não é mais o suco, mas é o teu sangue, o bem mais precioso que já caiu na terra. Senhor, quem dá o sangue para o Filho é o Pai. E o Pai do nosso Senhor é o próprio Deus do céu. Ele não recebeu o sangue nem no pecado, não recebeu o sangue de Adão, ele recebeu o sangue de Deus. Por isso nós vencemos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Pode participar do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja fortalecido nessa hora, meu. Seja fortalecido nessa hora. Isso. O teu corpo é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo e o sangue de Cristo. É um ambiente propício para você tomar posse da cura, da libertação, de aquele milagre que você espera tanto, do Espírito Santo. Exatamente. Está esperando o que para pedir o Espírito Santo? Para abrir o coração, para louvar na língua dos anjos. Aleluia. Isso, faz quanto tempo você não ora na língua dos anjos? Você nem batizado foi? Seja batizado com o Espírito Santo de Deus ou com fogo. Seja batizado nessa hora, meu. Abre bem o teu coração. Isso, Deus responde na alegria do coração. Isso, vai deixando essa alegria tomar conta de ti. Palavras vão saindo da sua boca que você não conhece. Deixa Deus falar através de você na língua dos anjos. Aleluia. Diz aleluia, igreja. Diz aleluia. Esse problema não é maior do que o seu Deus. A solução Ele já está te dando nessa hora, pode ter certeza. Mas nós temos que buscar o reino e a sua justiça, que aí seremos salvos nós primeiro e depois toda a nossa casa. Não adianta nós queremos darmos o que nós não temos em nome do Senhor Jesus. Isso, não adianta querer colocar o boi na frente dos carros. Tem coisa que nós não podemos resolver, é para Deus. Por isso que nós temos que o glorificar, por isso que nós temos que nos santificar, por isso que nós temos que crescer na graça de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Ele canta na maná. O Todo-Poderoso se faz presente. Ele veio para mudar as nossas vidas. Ele veio para transformar a nossa história. Não deixa nada roubar a tua alegria da salvação, nada roubar a tua paz. Continue amando, não venda quem, fazendo bem àqueles que te perseguem. É isso que nós temos aprendido todos os dias da semana. Isso, Deus, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, não por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, que o homem natural não quer adorar a Deus. Mas nós que fomos renascidos em Cristo, em espírito e verdade, nós adoramos em todo tempo, em todo momento. É um segundo que nós conseguimos escapar ali de algum afazer, nós já estamos adorando a Deus, já estamos pensando na palavra de Deus, já estamos pensando naquilo que o Senhor tem nos dado. É isso que é crescer na graça. É você representando a tua família, é tu e tua casa, meu, é tu e tua casa. Olha a responsabilidade, mas Deus está te dando autoridade de rei hoje. Deus está te dando agora aquela unção do sacerdote, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tu és. Obrigado por tudo que fizeste por nós, pela vitória da cruz, Pai. Oh Senhor Jesus, pela cura, pela libertação, meu Pai. Oh, por tudo, meu Pai. Só temos a agradecer em nome do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Mas a comunhão nunca acaba, amém? A ceia hoje, a ceia amanhã. Por que amanhã? Porque é a palavra de Deus. Cada palavra é o pão nosso de cada dia. E se nós estivermos nos desviando, o próprio Santo Senhor Jesus nos está de volta. Os cristãos nos convencem do pecado para não pecarmos, da justiça para nós perdoarmos e do juízo que um dia todos nós vamos dar conta de tudo que fizemos, deixamos de fazer e de perdoar aí afora em nome do Senhor Jesus, amém? Então fica na graça e paz de Deus. Quarta-feira tem a campanha pela família. Sexta-feira às 14 horas vão ter a campanha aqui, né, da sexta-feira da Paixão de Cristo em nome do Senhor Jesus. E no domingo nós vamos estar aqui, né, celebrando o domingo da Páscoa, e nós vamos entregar o sangue do Cordeiro, que eu perdi o meu aqui, daqui. Graças a Deus, consagrado em nome do Senhor Jesus. E com fé você vai passar lá nas portas, nos umbrais, nas janelas da sua casa, com fé, para que todo mal passe muito longe da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima Semana Santa e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Fiquem com Deus.